Que a graça do Senhor seja com todos e que a palavra de Deus tenha guarida em nossos corações. Vamos orar? Pai amado, nós bendizemos o teu nome pela tua palavra e vamos abrir hoje novamente, ler. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, teu Espírito, fale ao nosso coração, nas nossas imperfeições e falhas, que tu nos ajudes a entender a tua palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Quero convidar você a ler toda a oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, versículo 9 até o 13. Você pode ficar em pé, vamos orar juntos, lendo, orando e lendo, porque é uma oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar-se. Sexta-feira passada, dia 19 de julho, os Estados Unidos experimentaram um apagão cibernético. Vários estados do país. Houve uma falha no sistema Windows da Microsoft e por algumas horas houve interrupção dos chamados para o 911, famoso chamado de emergência nos Estados Unidos. Hospitais tiveram problemas, aeroportos perderam contato, as torres não contactavam os aviões, o transporte de Nova York foi prejudicado, muitos voos cancelados. Eu estava recebendo uma visita de um americano aqui em nossa casa, ele voou para lá exatamente na sexta-feira, ele chegou em Chicago. Ele disse que chegou lá, os painéis estavam todos apagados, não tinha ideia de que hora que ele ia conseguir levantar voo de novo. Tudo parado, nenhum avião pousava, nem decolava. Esses foram só alguns dos resultados de algumas horas de uma falha no sistema de comunicação. E há previsões de que mais apagões como estes aconteçam ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Perder comunicação é uma catástrofe. Se você já perdeu um celular seu, não sabia onde é que tinha colocado e você precisava dele, você sabe o que eu estou dizendo. Quanto nós somos dependentes de nos comunicar. Mas e a nossa comunicação espiritual com Deus? Será que sentimos assim tanta falta? Como está ela? Na convivência de Jesus com os seus discípulos, Jesus fazia uma coisa que os discípulos não estavam acostumados a ver na vida dos sacerdotes, nem dos homens religiosos do seu tempo. Jesus orava, e orava bastante. Passava a noite orando. Comunicava com o seu Pai, falando com Deus, horas a fio. E isto instigou nos discípulos um desejo também de orar. Mas eles não sabiam como orar. Foi quando surgiu esse desejo neles de pedir a Cristo: Mestre, ensina-nos a orar. E assim nasceu dos lábios de Cristo esta oração chamada Pai Nosso, uma oração modelo. E não somente modelo, mas também serve de parâmetro
de princípios para a nossa vida cristã, porque ela abrange todos os aspectos da nossa vida espiritual e ela destaca aquilo que é prioritário na nossa vida ao falarmos com Deus. Lloyd Jones disse o seguinte: coisa nenhuma é tão maravilhosa na Bíblia como a oração do Pai Nosso. A economia de palavras, a maneira de reduzir algumas sentenças àquilo que realmente importa, isso demonstra que quem ensinou essa oração não foi outro, senão o próprio Filho de Deus. Na sequência da oração, santificado seja o teu nome, e da oração, venha o teu reino, estamos agora na terceira oração, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E esta oração, assim como as duas que antecederam, falam respeito à glória de Deus. Note, teu nome santificado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Estas três orações juntas, elas contemplam exclusivamente a glória de Deus, os interesses de Deus. A partir da semana que vem, na próxima sequência, aí há uma mudança de prisma para nós, falando do pão diário. Oração santificado seja o teu nome, nos inclina a desejar ardentemente que o nome do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, seja reverenciado, conhecido e louvado por todos, que todos se prostrem em adoração diante dele, em respeito, reverência, reconhecimento da sua grandeza, do seu amor, da sua santidade. A oração venha o teu reino, nos inclina a orar para que o reino de Cristo continue a impor-se sobre o reino das trevas, manifestando-se de maneira crescente neste mundo através da igreja, até que o reinado de Cristo seja estabelecido e venha finalmente aquele dia quando, como lemos em Apocalipse, o reino do mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, versículo 15. Do mesmo modo e no mesmo espírito, a oração, seja feita a tua vontade, deve nos encher do desejo de que a vontade de Deus se cumpra entre os homens, que eles obedeçam a Deus, como acabamos de cantar, crer e observar tudo quanto ordenar, e que andem segundo a palavra e a vontade de Deus. Os teólogos dividem em 6 ou 7 conceitos sobre a vontade de Deus. Não dá para abranger toda e não é o nosso foco aqui. Eu quero que nesta curta mensagem, se você aguardar apenas dois aspectos da vontade divina, eu estarei contente. Então será um sermão curto, com apenas 2 tópicos. Primeiro, a vontade soberana ou vontade eficaz de Deus. Guarda aí. Então, este aspecto que nós vamos ver hoje, a vontade soberana ou vontade eficaz de Deus. E o segundo aspecto que vamos ver é a vontade normativa ou vontade revelada de Deus. Então a oração, seja feita a tua vontade, deve, em primeiro lugar, nos levar a considerar a vontade soberana de Deus. E ao considerar esta vontade soberana, nos curvar diante dos seus propósitos soberanos. Deus é soberano.
nada lhe escapa das mãos ou dos olhos. Ele continua a escrever a história da humanidade. Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor sobre tudo o que acontece. Tudo, absolutamente tudo, está debaixo da sua vontade. Seus propósitos estão se desenrolando desde a fundação do mundo. A vontade soberana é a vontade que se realiza segundo o decreto divino. Ao criar o mundo, Deus não pediu permissão a ninguém. Ele até fala para Jó: onde você estava quando eu fiz as estrelas? Onde você estava? Não havia ninguém para contradizer ou se contrapor ao seu desejo de criar. Ele simplesmente disse: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, haja separação. Produza a relva, a terra, relva verde, e assim por diante. E assim foi no ato de criação. E foi por esta mesma vontade que Deus planejou desde a eternidade a redenção da sua alma. Desde a eternidade, a sua redenção já foi planejada. Talvez isso possa te dar um nó teológico aí, mas é o que nós lemos na palavra de Deus em Efésios 1, 4 e 5. A palavra nos diz: Deus nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse mundo. Segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu próprio acordo com a sua vontade, ele nos escolheu em Cristo. Também há um outro texto em 1 Pedro 1,18 que diz: fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Pensa bem, o sangue de Jesus Cristo já nos resgatou com efeito antes da fundação do mundo. Foi manifestado depois. Só depois nós nascemos. Nós nem sabíamos que ia nascer. Mas Cristo, na sua oração sacerdotal, já orou por você. Ele disse: Pai, não ora apenas por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Na vontade soberana de Deus, o plano salvífico estava pronto desde a eternidade. Nós jamais compreenderemos isso. Talvez nem na eternidade nós compreendamos. Porque a vontade soberana de Deus inclui a sua vontade oculta, ou também chamada vontade secreta. Há um texto em Deuteronômio 29 que diz que as coisas reveladas são para nós, as não reveladas são para Deus. Então, as coisas não reveladas, a vontade secreta de Deus, é secreta mesmo. Nós não entendemos. Neste aspecto, ao orarmos, seja feita a tua vontade, devemos nos lembrar com alegria, com gratidão, que a vontade de Deus nos incluiu no seu propósito soberano e que Cristo nos ama desde quando? Desde a eternidade. E foi por causa desse amor que ele suou gotas de sangue no Getsêmani. Este é o mesmo Espírito que nós temos que procurar orar. Seja feita tua vontade, em submissão a Deus. A vontade soberana de Deus prevaleceu. E hoje podemos ter certeza da nossa salvação por causa desta obediência de Cristo, por causa desse despojar da sua própria vontade
e submeter-se à vontade de Deus. Um dos primeiros livros da Fiel que eu li, e que também um dos primeiros produzidos, quando a Fiel chegou aqui em São José dos Campos, foi um livro chamado Deus é Soberano, de A.W. Pink. O senhor Ricardo, muito sabiamente, antes de eu vir para cá, um garotão arminiano de primeira, falou: leia aqui este livro para você vir para cá. Eu li, e o livro Deus é Soberano mexeu muito com o meu coração. Uma das frases que esse livro diz: nossa época exige um reexame e uma nova apresentação da onipotência, da suficiência e da soberania de Deus. É necessário que se proclame vigorosamente que Deus continua vivo, continua observando, continua reinando. A nossa fé está sendo testada a cada dia e o homem precisa aprender que o coração e a mente não encontram lugar de descanso satisfatório, senão no firme conhecimento de que Deus reina sobre o universo. É sim verdade que Deus faz a sua vontade sobre o universo. A segunda parte da oração diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E isso nos leva ao segundo aspecto da vontade divina que me propus a falar, que é buscar e orar pela vontade normativa ou pela vontade revelada de Deus e nos submetermos a ela. Buscar a vontade normativa ou vontade revelada de Deus e nos submetermos a ela. No céu, a vontade de Deus é sempre feita. Essa oração, assim na terra como no céu, o como no céu foi para exemplificar como o nosso desejo deve ser em relação à vontade de Deus aqui na terra, que ela seja feita como ela é feita no céu. No céu, a sua vontade é perfeita, completa, cabal. Os anjos estão à disposição, os serafins, os querubins, estão esperando com ansiedade uma ordem. Gabriel, desce, fala com Maria, diga a ela que aquela que ele está esperando é do Espírito Santo. Você volta, vai lá e fala com Daniel, ele está orando. A ordem estou lhe dando, diga que aquilo que ele está pedindo será atendido. E os anjos obedeciam e obedecem. São ministros seus para executar a sua vontade. No céu houve apenas uma vez em que a vontade de Deus foi confrontada e foi um episódio triste. Dali resultou a saída daquele anjo rebelde, chamado portador de luz, ou seja, Lúcifer, que foi banido juntamente com os seus anjos, aqueles que estavam na conspirata com ele. Fora isso, céu é céu e sempre será céu, onde a vontade de Deus impera, reina absoluta. Seja feita aqui na terra a sua vontade, como ela é feita no céu. Mas no plano terreno, irmãos, nós temos um homem em queda. Temos uma população mundial que é descendente desse homem em queda, desse homem caído. E o homem sem Cristo é um homem morto e no pecado. Morto no pecado, como diz Efésios. E o morto não tem qualquer reação para as coisas de Deus. O homem caído sempre conflitará a sua vontade com a vontade de Deus. O homem caído tem mais. Jamais poderá fazer ou cumprir por si só a vontade de Deus.
mesmo que ele ore, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mesmo que ele falasse isso, seria uma repetição em vão, a não ser que já fosse fruto da operação do Espírito no seu coração, para que ali houvesse uma conversão e que passasse de fato a haver o desejo de que a vontade de Deus passasse a ser feita na sua vida. Isto chama-se conversão e isto é obra do Espírito Santo. Na esfera terrena, a vontade de Deus revelada em Cristo e na sua palavra é o que nos torna capazes de viver segundo a vontade de Deus neste mundo e de cumprirmos sua vontade em nossa vida. Deus nos deixou um livro escrito. Aqui nesse livro estão expressos os seus pensamentos. Como ele diz em Isaías, pensamentos de bem e não de mal. Este homem que criei para que me desse louvor, contudo me cansou com os seus pecados. Mesmo assim, ele deixou colocado para nós e expressa a sua vontade revelada. Esta é a sua vontade normativa para o ser humano. Muitas vezes, irmãos, quando a gente ouve, eu estou buscando saber a vontade de Deus. Eu vou para uma reunião porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Pode ser que Deus fale sim através de pessoas, etc. Mas buscar a vontade de Deus não é uma coisa que deve ser inclinada ao misticismo. Buscar a vontade de Deus é, antes de tudo, buscar ouvir o que está revelado neste livro. Por isso, você tem que ler, você precisa estudar este livro, precisa folhear, precisa se familiarizar com os capítulos, com os livros, com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, com as palavras de Jesus Cristo. Você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? A maneira correta de conhecer a vontade de Deus é encontrá-la na palavra escrita, nos mandamentos, nos ensinos de Cristo, nos ensinos e nos fundamentos dos apóstolos, em toda a Escritura. Toda a Escritura é útil e é proveitosa para ensinar, redaquir, ensinar, para nos corrigir em justiça. É a palavra de Deus. Romanos 12, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto diz que é perfeitamente possível conhecermos e experimentarmos a vontade perfeita de Deus em nossa vida. E o texto dá a receita. Ele não apenas diz que é possível. Qual é a receita que ele diz? Que temos que fazer para experimentar? Apresentar os nossos corpos, as nossas vidas, em sacrifício vivo a Deus, os nossos corpos e as nossas mentes. Trocando em miúdos, se vivermos para Deus, experimentaremos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Ouça que o grande teólogo que já faleceu há alguns anos, R.C. Sproul, diz: somos terrivelmente hipócritas se oramos pedindo que o nome de Deus seja santificado, que seu reino venha e que a sua vontade seja feita na terra como no céu, se aquilo em que realmente pensamos for, mas não na minha vida. Faça tudo isso em outro, mas não comigo. Eis-me aqui, deixa-me aqui.
Cada vez que fazemos a oração do Pai Nosso, estamos pedindo que Deus opere em nós, que Ele nos faça obedecer à sua vontade na terra, da mesma maneira como ela é obedecida nas regiões celestiais. Você sabe qual é o lugar mais seguro que alguém pode estar? Dois casos interessantes que me aconteceram. Na verdade, uma que eu que passei quando morei fora do país, ainda na minha juventude. Depois, uma outra conversa com um missionário. Eu quero só lembrar o que aconteceu ali. Eu passei em Minneapolis, um terreno muito grande, com um campo enorme, com umas saídas para cima, parecendo saída de ar. Mas era muito daquilo. Aí eu perguntei para alguém: o que que é esse lugar aí? Isso é cemitério? O que que é? Falou: isso aqui é o seguinte, aquela parte que você vê é só o topo de um bunker. Esse lugar é cheio de bunkers. Foram construídos aqui refúgio tremendamente seguros. Falei: mas por quê? Porque existe na Rússia uma cidade que estão com os mísseis voltados para Minneapolis. Na verdade, é uma troca. Nós temos mísseis voltados para lá e eles também com a gente. Então, nós temos que estar seguros, porque se acontecer, e nós lembra, isso foi em 1981, época da Guerra Fria. Então, vivia-se, o mundo vivia nesse clima que de vez em quando volta aí nessa instabilidade de ameaças, etc. Então, na Guerra Fria, havia esse pensamento de qualquer momento um doido vai lá e aperta o botão vermelho. Então, nós precisamos, disse ele, ter abrigos. E nós compramos, os cidadãos de Minneapolis compram um espaço nesses bancos para se proteger de uma eminente, um ataque balístico, de um ataque de mísseis. Mas qual é o lugar mais seguro que nós podemos estar? Será que é dentro de um bunker? O lugar mais seguro que nós podemos estar, tenha certeza, é o centro da vontade de Deus. Neste lugar você está 100% protegido. Eu já estou terminando. Falei que ia ser curto hoje. Contar uma história, na verdade, uma conversa que eu tive com um jovem missionário. Um jovem missionário de nome Fulano. Não vou dizer o nome dele porque é missionário em terras muçulmanas. E como esses programas nossos são gravados, não devo falar o nome. E Fulano é um nome fictício aí, para você saber. Esse Fulano foi meu aluno na Escola Cristã Batista, quando eu era professor lá, em 1993. Tocava violino. E cresceu, filho de uma família que amava a Cristo, entregou sua vida ao Senhor. E quando eu fui saber dele bem mais tarde, depois soube que ele era um missionário em terras muçulmanas. Ele era missionário em Omã. Sua paixão era o mundo árabe. Entregou sua vida para missões mundiais e foi para lá. Ele entrou no país como professor de educação física, porque vocês sabem que os árabes amam futebol. E quando se menciona o nome de algum jogador de futebol, as portas se abrem. Mesmo brasileiro
se falar que joga futebol e colocar uma roupa, uma chuteira, chega lá para eles, é o Neymar. Entendeu? É assim. E com essas portas abertas, ele foi para Omã. Mas falar do evangelho ali, em terras árabes, para muçulmanos, você sabe que é algo delicado. Somente depois que a pessoa cria muita amizade, muita confiança, é que, de preferência, se a pessoa perguntar, por que você veio aqui? Era o que eles falavam para ele, perguntar, por que você veio? Você vem do Brasil, vem aqui, por que você está aqui? E ele dizer, porque eu amo o povo, esse povo, eu amo vocês. Isso era uma coisa que não dava para eles entenderem. Mas por quê? E até esses porquês e essas explicações, quando a pessoa adquiria essa confiança, ele falava da fé em Jesus Cristo, depois de um bom tempo juntos. Um dos alunos chegou para esse fulano e perguntou para ele sobre a fé, se ele podia explicar um pouco mais da fé. Demonstrou interesse e ele abriu. E ele abriu mais. E abriu mais. Até o ponto em que ele foi convidado a receber a Cristo. Nesta hora, ele foi à polícia e delatou esse missionário. Entregou. Fulano foi preso. Ficou 2 meses na prisão e pesava sobre ele uma sentença de morte. Ele não sabia se ao final daquele tempo ele conseguiria ser liberto ou se ia morrer. Sua esposa e seus filhos, 3 filhos pequenos, vieram para o Brasil. Vieram para cá, para São José dos Campos, onde seus pais moram. E depois de mais alguns dias, eu soube, nós oramos, a igreja orou, muita gente orou, a cidade toda orando, que conheciam o caso, e alguma interferência política também houve aí. Eles liberaram fulano, mas disse a ele, nunca mais pise em um país árabe com a intenção que você tem. Porque os países árabes também se comunicam, também sabem, têm suas maneiras de mandar suas informações. E assim ele veio para cá, ficou aqui uns 2 anos. E começo do ano passado, ele escreveu para mim e disse: "Estou indo". Falei: "Está indo?" "É, vou voltar para missões". Ah, eu falei: "Você vai voltar para missões?" "Vou". "Para onde você vai? É seguro? Você vai com a sua mulher, seus filhos?" "Vou". "É seguro lá?" Falou: "Não, é perigoso". Falei: "Por que você vai então? Procura alguma coisa aqui. Tem muito campo missionário aqui do Brasil. Tem muitos lugares que você pode ir. E tem outros países que não são perigosos também. Para onde você vai?" "Vou para o Iraque". Falei: "Rapaz, você não está meio..." Ele falou: "Não, não, eu não estou". Sorriu para mim. Falou: "É para lá que eu vou. É para lá que Jesus está me chamando. E se Ele está me chamando, Ele vai cuidar de mim, da minha esposa, dos meus filhos". Queria ter um buraco de avestruz para enterrar a cabeça ali naquela hora. De vergonha.
Porque quanta falta de confiança nós temos de que o melhor lugar para nós é o centro da vontade de Deus. Se este é o centro da vontade de Deus para ele, certamente Deus estará com ele, da maneira em que tudo acontecer ali. Submeter-se à vontade de Deus é estar no centro dessa vontade. Assim como o reino de Deus neste mundo, a vontade de Deus também vai prevalecer. Mas nós não devemos, irmãos, esperar que Jesus Cristo volte, que Ele estabeleça o seu reino, estabeleça a sua vontade completa para obedecermos e nos submetermos a Ele. A nossa comunicação precisa banir os apagões. Precisamos manter a comunicação que Cristo abriu, o canal de comunicação que Cristo abriu por nós e para nós. Não aceitar apagões espirituais. A nossa vida de oração precisa ser melhorada. Eu estou feliz de ver que o culto de oração tem crescido em número de assistência. Isto mostra, irmãos, mais do que qualquer outro culto, demonstra a saúde da igreja. Sabia disso? É no culto de oração. Porque não é fácil eu deixar o meu interesse para buscar interesses de outros, de interceder por outros, de querer orar pelas pessoas, de querer buscar ao Senhor. Nosso supremo desejo deve ser o de louvar, de adorar, fazer a vontade de Deus aqui na terra, como ela é feita no céu. E a próxima vez que você for orar, Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembre que Deus é soberano, que Ele tem uma vontade perfeita que está sendo realizada. Mas Ele tem uma vontade secreta que nós não conhecemos, que a sua vontade será cabalmente realizada no estabelecimento do reino. Mas também Ele tem uma vontade revelada na sua palavra que eu devo buscar. Que eu devo buscar que o homem seja convertido, que os homens venham a conhecer o Senhor e a passar a cumprir também em suas vidas a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oremos. Pai amado, sabemos, ó Deus, que muitas vezes somos, sim, hipócritas ao orarmos o Pai Nosso. Por estarmos, ó Deus, nós mesmos em falta em muitas daqueles aspectos e princípios que ali nós oramos. Não seja feita a tua vontade, quantas vezes nós estamos orando, mas queremos a nossa vontade que prevaleça, não que a tua vontade prevaleça. Por isso, ajuda-nos e dá-nos humildade de coração, para como Jesus, como ele fez, também nós tenhamos o mesmo sentimento, nos humilhando diante do Senhor, submetendo-nos à tua vontade, e principalmente aquilo que está escrito na tua palavra, que nós sabemos e não obedecemos. Ó Deus, dá-nos quebrantamento de coração, para que ao lermos as tuas escrituras, a tua vontade expressa no teu livro, nós nos curvemos e deixemos o nosso querer em último lugar, ou muitas vezes nem pegar naquele desejo nosso, porque não são, na sua grande maioria das vezes, de acordo com a tua vontade. Dá-nos, ó Deus, a graça de estarmos em constante comunicação contigo e vigiando nisso, em oração,
em todo o tempo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.